Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Como nós falamos lá na nossa aulinha de apresentação, nós vamos inicialmente fazer uma revisão, de um conteúdo muito importante para a gente conseguir entender a proclamação da República e esse período, da proclamação da República é o período que vai se iniciar após isso, que é a Primeira República do Brasil, tá bom? Então, para a gente conseguir entender tudo isso, a gente vai dar uma revisada num período chamado Segundo Reinado. Tá? Muito provavelmente, como eu disse lá naquela aula na aulinha de apresentação, vocês já viram esse conteúdo no 8º ano, né? Por mais que esse ano passado também tenha sido um ano de aulas remotas, esse conteúdo estava dentro desse planejamento de 8º ano. Mas se você não viu, não tem problema, porque agora a gente vai revisar. Tá bom? E aí eu quero que vocês vão conversando comigo lá no WhatsApp para falar, professora, olha, de fato a gente viu o Segundo Reinado, professora, nós não vimos esse Segundo Reinado, não me lembro de ter visto isso. É importante que vocês deem esse feedback para mim, para que eu entenda, para que eu perceba o nível que vocês estão, o que vocês viram no ano passado. Porque, como eu disse, esse conteúdo é muito importante para a gente entender essa proclamação da República no Brasil. Tá? Então, só para a gente iniciar e contextualizar, nós estamos falando de história do Brasil. Na história do Brasil, nós dividimos em alguns períodos, para ficar didático, para a gente conseguir entender a nossa história, a gente divide em períodos. Primeiro, período colonial, que é um momento em que nós estamos sendo colonizados pelos portugueses. Vou colocar aqui na imagem, aqui do lado, uma linha cronológica, dessa divisão da história do Brasil, para que vocês consigam se localizar no tempo e entender o que eu tô falando, tá bom? Então, nós tivemos aí esse período colonial que foi de 1500, 1530, porque existe um período de América pré-colonial, que é de 1500 a 1530. Depois, aí, esse período colonial vai até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. A partir de 1822, se inaugura um novo período no Brasil, que aí vai mudar a forma de governo, como o Brasil era administrado, tá? Apesar de ter permanecido nas mãos de portugueses, por conta de Dom Pedro I ser um português, e Dom Pedro II aí vir dessa linhagem, ele nasceu no Brasil, mas ele veio dessa linhagem, tá bom? Dos portugueses. Então, nós temos de 1822 até 1889 um período chamado de Brasil Imperial, tá? Um Império Brasileiro. É sobre este período que nós estamos falando. Dentro desse Brasil Império, existe ainda outra divisão, O período do Primeiro Reinado, em que Dom Pedro I foi o administrador, esteve à frente, foi o rei do Brasil. Esse período aí vai de 1822 até 1831. E depois nós temos aí um período chamado período regencial, porque quando Dom Pedro I volta para Portugal, para assumir o trono lá em Portugal, ele deixa o seu filho aqui no Brasil. No entanto, o filho dele, que viria a ser Dom Pedro II, teria apenas 5 anos, que seria impossível, o que tornava impossível ele administrar um país. Então, por isso, foi preciso que alguns regentes administrassem o Brasil até ele atingir aí uma certa idade, até ele atingir a maioridade. Esse período, então, vai até 1840, quando acontece o golpe da maioridade, por conta de uma série de conjunturas aí foi necessário que eles adiantassem a maioridade de Dom Pedro II para que ele assumisse o trono e não perdesse, aí esse legado. Então, a partir de 1840, dá início ao que nós estamos chamando de Segundo Reinado. Esse Segundo Reinado vai até 1889, quando acontece a proclamação da República, tá bom? Então, é justamente esse período do Segundo Reinado que nós vamos revisar hoje,
Mais uma vez eu digo, é importante entender esse período, o segundo reinado, principalmente o período da sua crise, para que a gente consiga entender todas as conjunturas, ou seja, todo o contexto social, contexto econômico, contexto político, contexto cultural, que proporcionou, que fez com que acontecesse a proclamação da República e se instaurasse ali um novo período no Brasil, tá bom? Então, por isso é importante frisar, por isso nós estamos revisando esse contexto. Eu preparei aqui uma apresentação para a gente seguir aqui esse resumo, essa revisão, tá bom? Acompanhe comigo e a qualquer momento que você sentir dificuldade de entender o conteúdo ou tá difícil acompanhar, pausa, volta, assiste novamente para que você possa fazer o seu relatório, tá? Não se esqueça disso. É importante todas as aulas de história, aulas de conteúdo, vocês fazerem um relatório. Lembrando que o relatório não é a narração da aula, é o conteúdo, é o resumo do conteúdo, tá? Pode ser feito tanto na forma de texto corrido, quanto na forma de tópicos, tá? Então, só para lembrar aí vocês que neste momento, vocês já devem estar anotando, já devem estar fazendo esse resumo de todo esse contexto aqui que eu já falei para vocês, ok? Vamos aqui para a apresentação para a gente conseguir entender toda essa revisão necessária. Então, essa é a nossa apresentação. Aqui ao fundo, inclusive, uma imagem muito famosa do período da República, que nós vamos falar sobre ela no momento correto, né? Que eles estão aí fabricando, bordando a bandeira do Brasil. Aqui do lado, nessa imagem, nós temos a figura de Dom Pedro II, já mais velho, né? E nós vamos entender aqui depois todo esse contexto do porquê que ele acaba esse segundo reinado, enfim, tá? Nós vamos aqui para esse primeiro quadradinho, né? Para esse primeiro tópico, que é a revisão do segundo reinado. Eu coloquei aqui para vocês um link de um vídeo bem interessante. Eu vou encaminhar ao final de toda essa revisão do segundo reinado, esse vídeo, para vocês assistirem, que é aí um resumo ilustrado de todos esses acontecimentos, de todos os aspectos importantes do segundo reinado, tá? Para ficar lúdico, para que vocês consigam aí visualizar amplamente esse contexto. Depois, ao final, né, depois que nós terminarmos a revisão, eu vou encaminhar para vocês esse link aí na atividade para que vocês consigam acessar e entender bem esse contexto aí do segundo reinado. Primeiro, então, mais uma vez, o segundo reinado ele vai de 1840, quando é realizado o golpe da maioridade, e se encerra em 1889, quando acontece a proclamação da República. Eu dividi aqui a apresentação em duas partes, características e crises. Vamos aqui primeiro nas características, né? Isso. Aqui é uma imagem de Dom Pedro II jovem, né? Aqui ele estava assumindo aí o governo do Brasil, né? Ali a partir do golpe da maioridade. Quais são as fases desse segundo reinado? Como que a gente divide? Em história, como eu disse para vocês, nós costumamos dividir sempre os períodos históricos. Isso acontece para ficar mais didático, para a gente conseguir entender melhor, interpretar melhor esse contexto, tá? Por isso que a gente divide. Então, desde o começo da nossa aula até agora, eu já falei várias divisões históricas para vocês, né? Falei lá da divisão da história do Brasil, Brasil pré-colonial, Brasil colonial, Brasil império. Dentro de Brasil império, mais outra divisão, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. E depois a república, tá? Então, a gente divide assim para ficar mais fácil, para ficar mais didático.
Normalmente essas divisões, elas dizem respeito às características políticas administrativas, né, daquele país ou daquele continente, enfim, depende de qual contexto a gente está abordando, tá bom? Vem aqui então, no segundo reinado, a gente costuma dividi-lo em 3 fases, né? São contextos diferentes desse segundo reinado. Um primeiro momento que a gente chama de consolidação, que vai de 1840 até 1850. Então, são 10 anos em que o imperador, né, Dom Pedro II, está tentando consolidar o seu governo, a própria palavra já diz, né? Está consolidando, está firmando, ele está mostrando, tentando tornar legítimo o seu governo, mais legítimo do que já era naquele contexto, tá bom? Por que isso acontece? Porque ali no finalzinho do período regencial, durante, né, todo o período regencial, aliás, o contexto brasileiro era de muitas de revoltas, né? Nós temos várias revoltas acontecendo aí no contexto brasileiro. Vou colocar aqui para vocês um mapinha falando um pouquinho, mostrando essas revoltas para vocês se lembrarem, né? Mas, por exemplo, Farroupilha, né? Outras tantas revoltas que estavam ali demonstrando, ressaltando a infelicidade, a insatisfação da população brasileira diante o governo que estava sendo implementado, que estava acontecendo, né, que era justamente esse período regencial. Então, quando Dom Pedro II assume esse segundo reinado, ele precisa primeiro abafar, ele precisa primeiro controlar esse caos, ele precisa mostrar que ele é o governante e que ele vai dar conta do recado. Por isso, esse primeiro momento de consolidação, tá? Então, ele tem que abafar esses resquícios, né? O que sobrou ainda dessas revoltas e mostrar que ele é o verdadeiro herdeiro e que ele é o verdadeiro imperador do Brasil e que ele está ali porque o cargo é dele. Tá? Então, é esse período de consolidação, ele tem que mostrar isso, que ele tem que mostrar que ele é capaz de administrar o país. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Quando o imperador estava no poder e estabeleceu a seu modo sobre o país, colocando políticos e províncias rebeldes sob seu controle. Então é isso que eu disse agora para vocês. Ele precisava mostrar que ele tinha condições, que ele tinha capacidade de administrar o país. E para isso ele tinha que terminar de abafar as revoltas, os resquícios dessas revoltas regenciais. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, é esse o trabalho do imperador: consolidar o seu poder, legitimar a sua postura, a sua posição enquanto imperador. A segunda fase, né, esse segundo momento do segundo reinado, nós chamamos de auge, ou seja, é o momento em que o governo está estabelecido e que o Dom Pedro II ele consegue administrar bem esse país. Ele está ali no momento em que a economia está controlada, ele tem o controle da política, e aí nós vamos entender daqui a pouco qual era esse controle, como ele fez, né, para controlar os ânimos políticos no segundo reinado. Então é um momento que a gente chama de auge. Olha só, esse período do auge vai de 1850 até 1865. Então nós temos aí cerca de 15 anos, né, esse momento de estabilidade, esse momento aí de auge. É importante dizer que dentro da história imperial, o segundo reinado foi o período mais longo de estabilidade governamental no Brasil, né? De estabilidade nessa economia. Tá? É o momento em que Dom Pedro II consegue fazer essa administração e que a gente tem essa estabilidade política e econômica. Olha só as características do auge. Quando o poder do imperador era amplo e sua posição estava consolidada, então ele já tinha mostrado a que ele veio, ele tinha conseguido controlar as revoltas, né, aí os resquícios daquelas revoltas regenciais, e ele tinha o controle, ele conseguia administrar esse país com eficácia, tá? Por isso que a gente chama de auge, tá?
No entanto, a partir de 1865, uma série de fatores, uma série de conjunturas políticas, econômicas, nós vamos nos envolver numa guerra, né, a Guerra do Paraguai, uma série de insatisfações dos próprios, né, da própria elite brasileira diante a forma que Dom Pedro II vai aí administrar, como ele vai conduzir a questão da abolição da escravidão. Tudo isso, né, nós vamos ver com detalhes, podem ficar tranquilos. Tudo isso faz com que o governo do segundo reinado, né, o governo de Dom Pedro II, entre em colapso, ou seja, entre em crise, tá? E é justamente por conta dessa crise que foi possível a proclamação da República lá em 1889, tá bom? Então aqui nós temos esse período de crise. Esse período de crise pode ser chamado também de declínio. Vai de 1865 até 1889, quando surgem contestações contra a posição de Dom Pedro II e a economia do país não ia bem. Então perceba aqui que a partir de 1865 vai acontecer uma série de fatores, né? Como eu disse mais uma vez, a gente vai ver isso com calma, nós vamos revisar isso, vai fazer com que Dom Pedro II perca aí esse controle, né? O controle vai escapulindo das mãos de Dom Pedro II e desenhando um cenário que seria aí esse cenário da proclamação da República, né? Da possibilidade de haver a instalação de um novo tipo de regime, que no caso é o regime republicano lá em 1889. Tá? Então, só a título de exemplo aqui para a gente entender, nesse período do declínio, nós temos aí, então, uma crise na economia, uma crise, né, com o principal produto da economia brasileira, que era o café. Não significava que a gente só tinha esse produto de exportação, que seria o único, né, produto da nossa economia, importante na nossa economia, porque não era, né, a gente tinha outros, como por exemplo o algodão, tabaco, enfim, ainda tinha vários outros, o açúcar ainda, né, então ainda tinha outros produtos importantes, mas o café era o mais. Nesse período do declínio, período de crise, nós temos aí um problema nessa economia, nós temos uma crise econômica e isso vai contribuir para a insatisfação da população perante o governo do Dom Pedro II. Outro fator que vai piorar essa crise é por conta da abolição da escravidão. O Brasil já vinha sofrendo pressão de vários outros países, principalmente da Inglaterra, para abolir a escravidão, né? Para acabar com a escravidão. Porque, meninos, entendam, num contexto, numa lógica capitalista industrial em que o mundo estava vivendo, né, lá na Inglaterra já havia acontecido a Revolução Industrial, as indústrias estavam crescendo, estavam se desenvolvendo ali ao longo desse século XIX, não compactuava, né, não era compatível uma lógica de trabalho ainda dessa escravidão, né, desse modelo de trabalho, desse modo de produção escravista. Tá? Então, não fazia sentido ter uma indústria e ainda ter mão de obra escrava. Então, esses outros países, no caso principalmente a Inglaterra, por conta de ter sido a pioneira na Revolução Industrial, vai pressionar o Brasil a abolir a escravidão a qualquer preço, a qualquer custo. Tanto é que lá em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro, essa escravidão já vai sofrer um impacto aqui no Brasil. O problema é que a mão de obra escrava era a base, era a principal mão de obra brasileira. Eram os escravos que trabalhavam nas lavouras de café, né? Eram esses escravos que compunham essa base econômica da nossa sociedade. Então, se nós não tivéssemos os escravos para trabalhar, quem ia trabalhar ali? Né? Então, essa alternativa dessa mão de obra, e que aí vão surgir ideias, vão ser criados, por exemplo, incentivos para imigrantes virem para o Brasil, né? Mas só isso não resolvia o problema, porque nós tínhamos muitos escravos. E como eu disse e repito mais uma vez, eles eram a base da nossa economia, eram eles que trabalhavam ali nas lavouras, tá?
O que acontece é que vai chegar um momento em que o governo brasileiro não vai conseguir mais protelar essa abolição da escravidão, porque eles tentam protelar essa abolição da escravidão, como por exemplo essa lei Eusébio de Queiroz, com a lei dos sexagenários, com a lei do ventre livre, né? Acho que pelos nomes eu consigo, vocês conseguem lembrar dessas leis, né? Lei do sexagenário era aquela que libertava os escravos acima de 60 anos, mas poxa, qual escravo que chegava aos 60 anos? Porque a média, né, de morte deles, de mortalidade, era muito baixa, né? Eles morriam muito cedo, porque trabalhavam muito pesado, debaixo de sol, enfim. Então eles era muito difícil um escravo chegar até os 60 anos. E quando chegava, para onde ele ia, né? Ele conseguia a sua alforria, mas ele ia para onde? Geralmente ele permanecia ali naquela fazenda, né, naquela lavoura de café. A lei do ventre livre era que os bebezinhos, né, nasciam livres. Mas, poxa, nasce livre, meu filho vai pro mundo, né? Você é livre. Não, ele ia ficar com a mãe. E ali acabava que ele se misturava junto com aqueles outros escravos, isso não resolvia. Então eram leis que, de certa forma, enrolavam, protelavam, entendeu? Protelavam, enrolavam, atrasavam essa abolição da escravidão. Quando não pôde mais ser possível, né, essa enrolação dessas leis brasileiras e aboliu-se a escravidão, o problema é que a elite, os donos dessas lavouras de café, principalmente, vão ficar aí desguarnecidos, né? Eles perdem essa mão de obra e não tem uma mão de obra alternativa barata, da forma como era a mão de obra escrava. E o governo brasileiro, e isso era o principal ponto de insatisfação dessa elite brasileira, é que o governo brasileiro não vai indenizar esses fazendeiros com dinheiro, né, por conta da perda dessa mão de obra, tá? Então isso, meninos, é um fator de insatisfação, porque percebam, o escravo, né, era uma mão de obra barata para o produtor. Isso não significava que o escravo era barato, o escravo era caro. Mas a partir do momento que você comprava o escravo, ele era seu escravo, portanto você não precisava pagar salário. Então era uma mão de obra barata, porque você não precisava pagar mensalmente essa pessoa. Então o 100% do lucro dele era seu, né? Mas isso não significava que o escravo era barato, tá bom? Isso é importante e uma importante observação, tá? Então, junto a isso, nós temos uma insatisfação também dos militares. Os militares estavam insatisfeitos porque nós nos envolvemos numa guerra chamada Guerra do Paraguai, né? Depois a gente vai falar melhor sobre ela. Vou deixar aqui para vocês um link de um vídeo explicando direitinho o que foi essa Guerra do Paraguai, tá? Vou deixar aqui linkado aqui na descrição e vou colocar também no anexo lá das atividades para que vocês assistam esse vídeo e entendam essa Guerra do Paraguai. Tá? Porque ela também vai ser motivo de insatisfação desses brasileiros, né? Dessa ala e dos militares, e que vai contribuir para esse declínio, para essa crise do segundo reinado. Ok? Entendido? Depois que nós falarmos sobre todo esse processo, vai cada vez ficando mais claro para vocês, tá? Esse momento de crise. Voltando aqui para a nossa apresentação, só para a gente entender aqui quais as características políticas, né, desse contexto. Nós temos aqui no Brasil, na política brasileira, uma divisão de partidos. O Partido Conservador, que eram também chamados de Saquaremas, e o Partido Liberal, que também eram chamados de Luzias. Tenho aqui um quadro interessante que mostra aqui a evolução desses partidos desde o primeiro reinado. É claro que eu quero que vocês se concentrem na parte aqui em que nós estamos falando do segundo reinado, tá bom? Aqui de 1840 até aqui 1870. Então nós estamos falando desse Partido Conservador e o Partido Liberal.
O Partido Conservador era também chamado de saquaremas, né? Os integrantes do Partido Conservador eram chamados de saquaremas e os integrantes do Partido Liberal eram chamados de luzias, tá? Tira print, tá, meninos, desses quadros. Eu acho interessante vocês tirarem print, tá? Volta lá no vídeo se você não tiver tirado e tira print, porque é uma tabela interessante para vocês conhecerem essa questão política. Aqui nós temos uma estratégia do Dom Pedro II para ele consolidar, para ele controlar esses ânimos políticos. Nós temos aqui o parlamentarismo às avessas, tá? Mas nós vamos falar melhor sobre ele na próxima aula, porque agora, nesses últimos 5 minutinhos, eu quero que vocês assistam o vídeo que eu deixei linkado aqui e lá na atividade de vocês, falando sobre a Guerra do Paraguai, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, mande mensagem lá no WhatsApp, isso é muito importante, tá, meninos? É importante que vocês criem esse hábito de perguntar, de questionar o professor, porque é aí que gera um aprendizado mais eficaz, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.